Em 22 de novembro de 2014, uma explosão de raios-x foi detectada pela ASACIM. Ela é a pesquisa automatizada de todo o céu para supernovas, mas isso não era uma supernova. O sinal veio do centro de uma galáxia a cerca de 290 milhões de anos-luz de distância. Acreditamos que uma estrela se aproximou demais de um buraco negro supermassivo, milhões de vezes mais massivo que o Sol, e foi engolida. O buraco negro devorou a estrela. E sim, essa é a terminologia que os astrofísicos realmente usam para descrever isso. Acredita-se que esses eventos sejam raros, ocorrendo talvez uma vez a cada 10 a 100 mil anos em uma galáxia. São chamados de eventos de disrupção de maré ou surtos de disrupção de maré. Quando a estrela se aproximava, o lado mais próximo do buraco negro sofria força gravitacional muito maior que o outro, despedaçando a estrela. A matéria, espiralando para dentro do buraco negro, formou um disco de acreção, um anel de gás e poeira que está acelerando e aquecendo, emitindo luz visível, ultravioleta e raios X, que podem ser observados da Terra. O notável nesse evento é que ele transformou um buraco negro quiescente, que não se alimentava, em um visível graças à matéria da estrela caindo nele, e foi assim que ficou. Se ficou decepcionado, veja essas representações artísticas do evento. Se você for cínico, pode perguntar: como sabemos que isso aconteceu? E se os cientistas inventaram para obter mais financiamento ou inspirar pessoas a seguir carreira científica? Bem, vou explicar como sabemos que isso aconteceu, mas antes, tudo ficou ainda mais estranho. Cientistas usaram 3 telescópios de raios-x para observar essa região do céu por anos após o evento. E o que eles descobriram foi um pulso forte e regular de raios-x que aumentava e diminuía de intensidade a cada 131 segundos. E isso aparece nos dados dos 3 telescópios. Eles observaram periodicamente durante 450 dias, mas o pulso manteve esse ritmo e não ficou mais fraco. Com o tempo, a força relativa do pulso aumentou, modulando o sinal de raios-x em cerca de 40%. O que causava esses flashes periódicos de raios-x e o que isso revelava sobre o buraco negro? Bem, vamos voltar um pouco porque buracos negros são alguns dos objetos mais simples do universo. Com isso, quero dizer que eles são caracterizados por apenas 2 atributos: massa e rotação. Ok, também existe a carga, mas como buracos negros tendem a ser neutros, só massa e rotação importam. A massa é relativamente fácil de determinar. Longe de um buraco negro, é possível usar a física newtoniana. Observando seus efeitos gravitacionais em outros corpos, estima-se sua massa. Isso já foi feito, e foram encontrados buracos negros com massas de algumas vezes a do Sol, os de massa estelar, até bilhões de massas solares, os supermassivos. É geralmente aceito que existe um buraco negro supermassivo no centro da maioria das galáxias, incluindo a nossa. Mas e quanto à rotação? Como os buracos negros se formam a partir do colapso de estrelas e todas as estrelas conhecidas giram, todos os buracos negros também devem estar girando. Quero dizer, quais são as chances de um monte de matéria simplesmente colapsar em um ponto perfeitamente sem nenhuma rotação? Isso simplesmente não vai acontecer. Assim, matéria extra que cai no buraco negro aumenta seu momento angular. Então, como uma patinadora puxando os braços para dentro, você pode imaginar que os buracos negros começam a girar bem rápido. Mas a rotação é mais difícil de medir porque, ao contrário da massa, ela só afeta objetos relativamente próximos do buraco negro. Mas existe uma maneira de fazer isso. Na verdade, 3 maneiras. Para entender todas elas, você precisa entender o isco. Na física newtoniana, qualquer objeto pode orbitar circularmente em qualquer raio ao redor de uma massa compacta, e a órbita será estável, independentemente da proximidade. Isso não vale na relatividade geral. Aqui, existe uma órbita circular estável mais interna, com um raio conhecido como R-isco. Mas perto do que isso, nenhuma órbita é estável, todas caem no buraco negro. Ao observar um buraco negro se alimentando, a borda interna do disco de acreção está no nosso R-isco. O que importa para nós é que o R-isco depende do giro do buraco negro. Quanto mais rápido ele gira,
menor é nosso R-isco, desde que gire na mesma direção da matéria do disco de acreção. A rotação permite que as partículas orbitem mais perto do buraco negro do que em um sem rotação. Você pode imaginar que a rotação sustenta as partículas contra a força da gravidade? A rotação geralmente é descrita por um parâmetro adimensional que vai de 0, sem rotação, até 1, rotação máxima. Acho que você também poderia ter valores de rotação de até -1, se o buraco negro girar na direção oposta à do disco de acreção. Agora, à medida que a rotação aumenta, nosso R-isco diminui por um fator de 6, encolhendo até o tamanho do horizonte de eventos. Isso define o que muitos cientistas consideram a rotação máxima de um buraco negro, porque se a órbita estável mínima tivesse o tamanho do horizonte de eventos, a luz escaparia do buraco negro e veríamos a singularidade. Isso se chama singularidade nua, o que incomoda muitos cientistas. Até agora, não há razão teórica forte para um buraco negro não ultrapassar essa rotação máxima. É só que nunca vimos uma, e a ideia de uma singularidade exposta simplesmente parece errada. A maioria acredita que o parâmetro máximo de rotação real é cerca de 0,998. Então, como usar o R-isco para medir a rotação de um buraco negro? Bem, primeiro, vamos pensar em como medimos o tamanho de qualquer coisa distante de nós no espaço profundo, como o raio de uma estrela. A maioria das estrelas está tão longe que são simplesmente pontos nos nossos telescópios. Então, como você pode descobrir o raio delas? Primeiro, observe o espectro da luz delas. Pelo desvio para o vermelho das linhas de absorção, é possível saber a distância da estrela. O espectro também indica a temperatura da estrela, pois deve se assemelhar a uma curva de corpo negro. Agora, a potência irradiada por área da estrela depende muito da sua temperatura. Se você sabe o quão brilhante a estrela parece da Terra, sua distância e a potência irradiada por área, pode calcular sua área e, assim, seu raio. Você pode fazer algo muito parecido no caso do disco de acreção de um buraco negro. Só que, em vez de estimar o raio de uma esfera brilhante, você estima o raio do círculo escuro, R-isco, no centro do disco de acreção brilhante. Então você pode usar o R-isco para achar o parâmetro de rotação. Isso já foi feito para vários buracos negros, mostrando parâmetros de rotação de cerca de 0,1 até quase o máximo. Esse método só funciona se a radiação do buraco negro for dominada pela radiação de corpo negro do disco de acreção, o que nem sempre ocorre. Outra abordagem é analisar os raios X emitidos pelo ferro ao redor de um buraco negro. Alguns buracos negros têm uma linha de emissão de ferro distinta, mas, em vez da frequência única esperada, ela é alargada por fatores como o desvio Doppler, causado pela alta velocidade do ferro no disco de acreção, e o desvio para o vermelho gravitacional devido aos intensos campos gravitacionais próximos ao buraco negro. Observando o limite de baixa energia da linha de emissão do ferro, é possível determinar quão perto do buraco negro ela foi emitida, determinando assim o nosso R-isco. E se não houver linha de emissão de ferro brilhante? Bem, felizmente existe uma terceira maneira, que é procurar oscilações periódicas nos dados, como os raios X repetidos, observados a cada 131 segundos. A ideia é que esses ciclos sejam causados por aglomerados de matéria em órbita do buraco negro. Em frequências tão altas, devem estar orbitando bem perto, provavelmente próximo ao R-isco. Mesmo tão perto, viajariam a metade da velocidade da luz. Mas que tipos de aglomerados ou objetos seriam esses? Os autores do estudo defendem que o melhor candidato envolve um cenário improvável. Anos antes do evento de disrupção de maré, eles sugeriram que uma estrela anã branca orbitava esse buraco negro. Agora, ela poderia permanecer em uma órbita estável dessa forma por talvez 100 ou 200 anos. Sozinha, não seria visível da Terra. A outra estrela passou perto, foi despedaçada por um evento de disrupção de maré e sua massa caiu em direção ao buraco negro, formando um disco de acreção. Com esses destroços estelares, a anã branca ficou cercada por matéria brilhante, formando um ponto quente de raios X que orbita o buraco negro, com período ligado à sua rotação. O parâmetro de rotação medido foi de pelo menos 0,7,
e pode ter chegado ao máximo teórico de 0,998, indicando que objetos no disco de acreção atingiam pelo menos metade da velocidade da luz. Esta é a primeira medição de rotação viabilizada por um evento de disrupção de maré. Isso pode fornecer um método para determinar a rotação de buracos negros, principalmente os dormentes, que são cerca de 95% dos buracos negros supermassivos. Se destruírem uma estrela, conseguimos informações sobre sua rotação. Por que isso é importante? Bem, porque isso nos ajuda a entender a origem dos buracos negros. Se os buracos negros supermassivos crescem de tamanho principalmente se alimentando de um fluxo constante de matéria de dentro da própria galáxia, você esperaria que suas rotações fossem muito altas, porque o momento angular dessa matéria estaria mais ou menos alinhado, então ele se somaria ao longo do tempo. Se buracos negros supermassivos crescem principalmente pela fusão com outros buracos negros grandes, seria de esperar que suas rotações fossem menores, pois os giros dos dois geralmente estão orientados de forma aleatória, não alinhados. À medida que conseguimos medir as rotações de mais buracos negros de diferentes maneiras, mais distantes e, portanto, mais para trás no tempo, devemos ser capazes de entender melhor o crescimento deles. E como os buracos negros supermassivos ficam no centro da maioria das galáxias, eles também estão no centro da compreensão de como essas galáxias se formaram e evoluíram ao longo de bilhões de anos.